Estamos aqui em mais um podcast RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar com Paulo Valente, que está aqui com a gente, que é diretor de comunicação e relações institucionais da Rio Ônibus. Sim. E presidente da ACIJA, Associação Comercial de Jacarepaguá. Então vem com a gente. Rio Ônibus, Paulo, me conta como é que é ter uma cidade com o tamanho do Rio de Janeiro, com as adversidades do Rio de Janeiro. Sim. E a Rio Ônibus aí nesse meio, fazendo essa relação com o usuário do transporte e, de repente, a gente pensar. Nós estivemos aqui conversando com o Maricá, ele falou, nossa, mas em Maricá o transporte é de graça para a população. Tem a tarifa zero. A tarifa zero. Fala um pouquinho para a gente do que é. Bem, o Rio Ônibus, só te corrigindo, é o Rio Ônibus, que é o sindicato. Nós somos o Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio de Janeiro. Operamos o sistema de ônibus municipais, que tem as linhas municipais da cidade do Rio de Janeiro. Está regido por um contrato de concessão de 2010, foi feita uma licitação em 4 lotes e hoje são 4 consórcios que operam. Uma pela região da Tijuca, Centro-Zona Sul, o consórcio Intersul, o consórcio Internorte, Zona Norte, Transcarioca pega ali Jacarepaguá e Barra da Tijuca e Recreio, e o Santa Cruz, que é aí a Zona Oeste toda. Então, em 2010 foi feita essa licitação e nós passamos a ser concessionários. Inicialmente eram 47 empresas de ônibus associadas dentro desses 4 consórcios, mas uma grande crise que o setor atravessou nos trouxe até o dia de hoje, com 29 empresas também nesses 4 consórcios. Hoje são 4.100 ônibus que operam na cidade do Rio de Janeiro, em 360 linhas. Transportamos 2.100.000 passageiros por dia, que equivale a te falar que em 3 dias a gente transporta aí a população inteira, o número equivalente à população inteira da cidade do Rio de Janeiro. E somos um sistema de transporte que eu te digo complementar, porque quando a gente fala de transporte, existe o transporte de massa. O transporte de massa é o de trilho, são os trens, o metrô. Tem os complementares, como o BRT, que é um transporte de maior capacidade, mas eu não diria que de massa. Temos o VLT também, que tem uma boa capacidade. Depois vem os ônibus e existem outros modais de transporte aí, como as vans, os cabritinhos, existem aí também hoje. Cabritinhos? Cabritinhos são as combis que sobem nas comunidades, aquelas ruas mais estreitas. Cabritinho, então, né? Até o nome que a prefeitura dá é STPC, Sistema de Transporte Complementar, mas apelidado de cabritinho. Até no Diário Oficial sai, entre aspas lá, cabritinhos. Então, nós fazemos parte de todo esse sistema que é complementar. Aqui no Rio de Janeiro nós temos todos os modais, temos trens, barcas, BRT, temos o metrô, temos o VLT, temos os ônibus, temos as vans, temos bicicletas públicas, temos tudo isso. E nós integramos esse grande conjunto de modais que operam o transporte público na cidade do Rio de Janeiro. E o Rio Ônibus é responsável aí pela parte dos ônibus, que transporta hoje, acho que 60% a 70% dos passageiros aí da cidade. Tá? Empregamos hoje 17.600 colaboradores, e estamos passando por um período de recuperação, de reestruturação. Como eu disse no início, houve uma crise muito grande a partir de 2016. O nosso sistema teve praticamente parando até 2022, com grandes dificuldades, porque já se vinha numa queda no número de passageiros transportados. Veio a pandemia, a gente perdeu 75% do faturamento e teve que continuar operando para atender a população, mesmo durante o período de restrições aí de locomoção por conta das medidas sanitárias. Então, se passou por uma grande crise. A gente hoje, graças a um acordo firmado aí com a Prefeitura, o Ministério Público, a Justiça, a sociedade civil organizada, mudou um pouco a fórmula de remuneração do sistema, que antes se baseava somente no pagamento da passagem pelo usuário, que era previsto em contrato. Então, se houve por bem nesse acordo que a Prefeitura começasse a pagar
um subsídio, não para as empresas e sim para cobrir a diferença entre o preço da passagem cobrada e o preço que ela deveria efetivamente custar para cobrir esses custos de operação. Chegamos a ficar com, das 29 empresas, 11 em recuperação judicial e outras com grau de dificuldade bem elevado. Mas depois de 2 anos desse acordo firmado, as empresas em recuperação judicial estão conseguindo dar conta dos seus vencimentos, de suas dívidas e já voltando a reinvestir em frota. As empresas que não chegaram a entrar em recuperação judicial também estão num momento bem melhor. E ao longo desses últimos 2 anos já colocamos aí mais de 1.700 ônibus novos em operação. A climatização da frota, que é uma pergunta que certamente você ia me fazer, já está em 90% e a gente espera que em breve a gente consiga ter 100% da frota refrigerada, embora isso não conste do contrato original. Isso foi uma determinação que veio depois e a gente vinha tentando cumprir aí até essa crise, até a pandemia. Mas a gente acredita que a qualidade do serviço vem sendo recuperada ao longo desse período. E estamos trabalhando aí bastante para oferecer ao carioca uma mobilidade de qualidade. Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter aqui, e a gente vem tendo o Rio Ônibus com a Associação Comercial do Rio de Janeiro, com a Firjan, com outras entidades, para a gente discutir a cidade que a gente quer, a cidade que a gente precisa, e os ônibus são uma parte integrante de tudo isso. Os ônibus não são os responsáveis pela falta de mobilidade da cidade ou pelos engarrafamentos, por tudo. Nós somos até muito prejudicados pela falta de mobilidade, pela falta de prioridade para o transporte público. Mas acho que isso a gente pode ir desenvolvendo melhor aqui ao longo do nosso podcast. Você falou do equilíbrio financeiro, né? Sim. Eu acho que a sociedade, de uma forma geral, entende que a Light ganha muito dinheiro, que os donos de postos de combustível ganham muito dinheiro e que os operadores de ônibus ganham muito dinheiro. Será que é assim, Paulo? Não, não é assim. Existem vários setores de economia. A gente aqui na Associação Comercial tem quantas especializações? Temos são 25 think tanks, né? Então, o ônibus ele é um negócio como outro qualquer, em que você tem que cobrir os seus custos e tem que ter uma remuneração do capital investido. Acho que todo mundo que tem um negócio, até a pessoa que trabalha com um emprego... Para fazer sentido, tem que ter... Para fazer sentido, lucro. você tem que ter uma remuneração que te permita, no caso dos empresários, você remunerar o capital investido e realmente ter lucro. Aí, com isso você consegue estar gerando novos investimentos, gerando empregos. Eu te falo, é um setor que hoje gera 17.600 empregos. Já geramos 45 mil empregos aqui no Rio de Janeiro. Mas veio toda essa crise, toda uma mudança de hábitos até que a pandemia trouxe. Isso já vinha caminhando com a internet. Então, por que tanta gente deixou de andar de ônibus após a pandemia, para você ter uma ideia? A gente já vinha em queda, mas hoje nós transportamos somente 75% dos passageiros que transportávamos antes da pandemia e que já estávamos em crise. Só que a gente teve que se reinventar para esse novo volume de passageiros. Então, se reduziu a quantidade de ônibus, já foram mais de 7 mil. Então, a gente hoje tem 4.100 ônibus em operação. Caramba, já foram mais de 7 mil. Já foram mais de 7 mil. Paulo, e essa sensação de que falta ônibus na cidade? Então, como que é esse planejamento Porque, dos assim, ônibus? essa sensação, se Sim. você fala 7 mil, em que ano eram 7 mil ônibus? Isso até 2015, 2016. Então, eu me lembro facilmente desse momento. Se eu tinha a sensação que faltava ônibus lá, que as pessoas vinham amontoadas dentro dos ônibus e tudo mais, agora caindo, piora. Eu vou te falar dessa sensação de reclamação das pessoas, de falta de ônibus, disso, daquilo. Porque a imprensa ela coloca muito aqueles problemas onde realmente estão acontecendo. Acaba então, botando uma pimentinha especial. Pois é, eu vou te dar um exemplo de Nova Friburgo. Eu tinha uma empresa de ônibus aqui no Rio de Janeiro, a gente encerrou as atividades em 2017. E eu fui convidado pelo Alexandre Colonese e pelos sócios, outros amigos, a trabalhar em Friburgo numa empresa que eles haviam recém adquirido, que é a FAOL, a empresa que opera lá em Nova Friburgo, a Friburgo Auto Ônibus. E lá,
conversando com a sociedade local, com os vereadores, tinha um vereador que era muito interessante. Eu recebo no meu gabinete todo dia dezenas de reclamações da empresa. Aí eu falei, eu gostaria que o senhor me mandasse essas reclamações. Aí de dezenas passou a ser 2 ou 3 por mês. E aí eu falei, olha, eu transporto por mês aqui 2 milhões de passageiros. E eu tenho aqui controlando, e eu controlava isso pessoalmente, eu tenho o Disque FAO, que era um telefone específico deles, tem o Fale Ônibus, que eu tenho no Rio de Janeiro, que é o telefone apropriado para reclamação de ônibus, me manda as reclamações. Eu tenho a ouvidoria da prefeitura que me manda reclamações. Tenho a Secretaria de Mobilidade de Friburgo que me manda reclamações. E tenho 21 gabinetes de vereadores que me mandam reclamações. No mês passado, eu não cheguei a 200 reclamações recebidas e todas respondidas. Se eu levar em conta que transporto mais de 2 milhões de passageiros, tem 200 reclamações, isso é 0,001% de pessoas que estão reclamando do serviço. Então, quando passa na televisão, é uma coisa que eu já questionei, a gente tem linha que não tem nenhuma reclamação. Tem embaixo que são muito bem atendidos. Mas, eventualmente, tem problemas. Na hora do rush, você que viaja aí pelo mundo todo, você já pegou o metrô vazio em Nova York? Você já pegou o ônibus vazio em Londres na hora do rush? Não. Não existe isso, porque mesmo nos países mais desenvolvidos, digamos assim, na hora do rush, o transporte público anda cheio. Tem que ter mais, existe uma relação de custo. Eu posso colocar mais ônibus, o que eu te digo? Se eu colocar mais ônibus em determinadas linhas para rodar, eu não vou aumentar a quantidade de passageiros, mas vou oferecer mais conforto por ter mais frequência. Só que isso não quer dizer que eu não vou ter reclamações, porque a pessoa que chega no ponto e espera 5 minutos, isso é um estudo feito. Ela diz que ficou mais de 15 minutos no ponto esperando. Se ela fica 15 minutos, ela diz que ficou quase 1 hora no ponto esperando. Porque no Rio é muito difícil de você informar as pessoas, olha, o seu ônibus vai chegar na hora. Você vê ontem, eu não sei o dia que o nosso programa vai passar, mas o episódio do ônibus incendiado na Avenida Brasil nas operações da Maré. O ônibus pegou fogo ali na Avenida Brasil, uma operação do BOP na Maré. A linha amarela, a linha vermelha e a Avenida Brasil ficaram fechadas por um bom período. A Avenida Brasil por mais de 2 horas. Todas as viagens de ônibus da cidade atrasaram, mesmo as viagens que não passavam por ali. Vai chegar reclamação. E chega a reclamação. Porque a pessoa que, às vezes, por exemplo, uma linha que sai da Ilha do Governador para o centro, ela tem uma pessoa que pega ela no centro para voltar até o Caju, por exemplo. Então, a pessoa está parada no centro, ela não está preocupada que tem um incêndio depois de onde ela desce. Então, ela fica sem ônibus porque tem um problema em outra parte da cidade. Esses ônibus que são parados em barricadas, por exemplo, a linha inteira fica prejudicada o dia todo, a sociedade inteira é prejudicada. Então, essa sensação de que faltavam ônibus, ela permanece hoje. Só que hoje a tecnologia permite o seguinte: o grande problema do ponto, e você andou de ônibus quando era mais novo, e tudo, você ia para o ponto e ficava esperando. Pô, quando o ônibus vem? Você não sabia, não havia uma... Não tinha a menor noção. Não havia previsibilidade da chegada do ônibus. Então, esse era o grande problema. Então, você conhecia aquela linha que passava de 2 em 2 minutos e a linha que era de meia em meia hora. Aí você preferia que passava rápido se tivesse acesso a ela. Hoje nós temos aplicativos que você consegue acessar. E o Rio Ônibus, no site dele, tem um grande parceiro, não sei se eu posso falar aqui o nome. Pode, que é o claro. Citamob. Ele é um grande parceiro nosso em vários projetos que a gente vem desenvolvendo, que você abre o seu celular, ele já localiza onde você está, você diz para onde você quer ir, ele te fala, ó, vamos passar. O ônibus tal chega daqui a 10 minutos, o outro chega em 15, o outro chega em 3, da linha tal, que te leva até onde você quer ir. Inclusive, tem um aplicativo dentro desse para deficientes visuais. Se a pessoa é cega, ela consegue localizar o ônibus dela através do aplicativo. Então, hoje, não há mais o problema da falta de previsibilidade. E a frota de ônibus ela é dimensionada de acordo com a demanda. Como qualquer negócio, você tem uma padaria e você vende 1.000 pães, você fabrica 1.000 pães, você não fabrica 2.000. O ônibus também ele se dimensiona para o passageiro que ele tem. E hoje, inclusive, a frota que roda, as linhas que estão rodando, a quantidade de viagens por cada linha durante o dia, os intervalos, não são dimensionados pelas empresas de ônibus, são dimensionados pela Secretaria Municipal de Transportes. Então, é a secretaria que determina a quantidade de viagens que cada linha deve dar, que deve operar,
qual o itinerário, que linhas operam, que linhas não operam, algumas deixaram de operar, e ela faz o controle disso através do rastreamento por GPS. Porque hoje esse subsídio que a prefeitura paga para complementar a tarifa dos usuários é pago se as empresas cumprirem o itinerário pré-determinado e a quantidade de viagens pré-determinadas. Se não cumprir, elas não recebem esse subsídio, que hoje equivale a 35% a 40% do valor da arrecadação das empresas. Então, é um subsídio bastante grande. Bastante grande. Então, hoje há essa previsão. Você falou de Maricá aqui. Maricá é o extremo, ele subsidia 100% do custo da tarifa. Aqui no Rio hoje está de 35% a 40%. O que falta para ir para os 100%? E aqui, você sabe, Paulo, você é conselheiro aqui da Associação Comercial, no Conselho de Logística, você sabe. Sim. Nós criamos um conselho, o Josier criou Sim. um conselho de comunidades. Você ajudar essa economia Sim. passa pelo cara procurar emprego. Sim, sim. Então, ele acorda de manhã e fala, bom, não tem um centavo e ainda tem que procurar emprego. Sim. Ele, de repente, precisa pegar um ônibus para coisas básicas. Eu vou te dar um exemplo de hoje. Tem um rapaz que está começando a trabalhar conosco, mas ele só vai começar efetivamente a partir do mês que vem. Eu hoje pedi que ele fizesse um trabalho de freelancer. E ele falou, pô, Paulo, eu até vou, mas para eu ir para fazer o serviço, para ganhar essa diária que você quer me pagar, eu estou sem o da passagem, que não é nenhum grande valor, são R$ 4,30. Quantas vezes nós ouvimos isso? São pessoas que não trabalham, que não estudam. Você sabia que cerca de 20% das consultas pré-marcadas pelo SUS dão no-show? A pessoa tem dificuldade de agendar e não vai à consulta. Sabe por quê? Porque não tem o dinheiro da passagem. Ela deixa de, olha, pô, amanhã eu tenho consulta, mas eu não tenho dinheiro para ir. E acaba não indo. E isso sobrecarrega até o SUS, porque se faz um agendamento que não é cumprido, quer dizer, outra pessoa poderia ter ido naquele lugar. Então, é um prejuízo para o sistema de saúde, é um prejuízo para todo mundo. A tarifa zero, ela é bem interessante. Em alguns seminários que eu participei aí, eu já até falei que não é uma questão de se é bom, ou se é necessário, se é benéfico para os municípios de modo geral. Eu digo que sim, que é bom para todos, e Maricá acho que é o melhor exemplo. Tem algumas coisas realmente que têm que ser observadas. Caso do Rio de Janeiro aqui, comparando com Maricá. Maricá tem ônibus. Então, o ônibus é da cidade. É o ônibus, ponto. Se são da cidade, se ele terceiriza a operação, se ele remunera por quilômetro rodado, tá bom, mas só tem um ônibus. A gente aqui já começa com a complexidade. Nós temos ônibus, trem, metrô, então são vários modais. Então, se você põe a tarifa de graça no ônibus, o metrô vai perder passageiro para o ônibus, o trem vai perder passageiro para o ônibus. Então, é uma coisa. Mas também nós temos a arrecadação de uma cidade de quase 7 milhões de habitantes. Então, a tarifa zero só traz vantagens. Primeiro, porque ela dá acesso à educação, ela dá acesso ao lazer, ela dá acesso à saúde, ela movimenta a economia local, porque uma família que gasta hoje 10%, 15% do seu rendimento com transporte, ela vai poder pegar esse valor e gastar em comida, gastar em lazer, gastar em investimentos, em educação. Então, tudo isso... Pagar um sorvete para o filho quando chegar lá naquele local. Vamos fazer o seguinte, é minha folga. Vamos lá hoje. Exatamente, mas esse sorvete já beneficiou quem vende o sorvete. Sim, e quem vende o sorvete compra numa fábrica, ele movimenta a economia. Então, são milhões que voltariam para a economia, em movimento da economia. A tarifa zero só tem vantagens, tá? Do ponto de vista social, do ponto de vista até econômico. A grande dificuldade da tarifa zero é quem paga essa conta. Então, é uma grande discussão. Maricá tem os royalties de petróleo. O Rio de Janeiro também tem royalties de petróleo. Hoje já é subsidiado 35% a 40% da passagem do ônibus. Um pouco mais, dobrando o valor e um pouco mais do que o dobro do valor, e certamente não é um valor assim impossível, você conseguiria subsidiar aí todo o ônibus. Aumenta o movimento dos ônibus? Sim, temos exemplo de São Caetano do Sul, da própria Maricá, de outras cidades, São Paulo, que colocou aos domingos
a tarifa zero, aumenta bastante a demanda. Por conta disso eu tenho que colocar mais ônibus? Sim, você terá que colocar mais ônibus, mas o ônibus terá o passageiro certo. Mas aí se eu botar mais ônibus, aumenta o custo de oferecer a tarifa zero. Sim, aí o que você tem que estudar? Como eu coloco dinheiro nessa bolsa que paga pela tarifa zero? Então, hoje você tem royalties de petróleo, tem impostos assim, relativos ao carro de passeio, o estacionamento nas vias públicas. Os carros chegam, param, ocupam espaço e ninguém está preocupado com isso. Por que não taxar os carros que param não onde tem lá o guardador, mas na rua comum, naqueles lugares assim que o carro está ocupando espaço público. Então, uma rua que daria para 2 passarem, só passa uma, às vezes, por estacionamento da casa. Sim. A pessoa mora ali, tem o seu comércio ali, sim. Mas então você tem que ter inteligência para isso e buscar exemplos de muitas metrópoles aí que já taxam o estacionamento. Tem o pedágio urbano, olha, o carro de passeio que quer acessar determinadas regiões da cidade na hora do rush ou até durante todo o dia, eles têm que pagar uma taxa, é um pedágio urbano. Londres tem isso. Então, Londres tem isso. Ele paga para acessar. Nós temos hoje o benefício do Vale Transporte. Você pensa, então se eu der o Vale Transporte, o empresário se eu der a tarifa zero, o empresário não precisa dar mais o Vale Transporte. Hoje, da parte que é paga pelo usuário, mais de 70% são pagos pelo Vale Transporte. Então, por que não pegar o Vale Transporte que as empresas já pagam hoje, que é um benefício previsto em lei, uma lei lá de 84, pega esse valor do Vale Transporte e joga dentro dessa bolsa também. Não é a empresa ficar com o benefício, olha, agora eu não preciso dar mais o Vale Transporte, vou economizar um dinheiro. Não, esse dinheiro que ela já gastava, direciona para esse fundo. Porque a tarifa zero, ela vai beneficiar todo mundo de modo geral. E vai fazer com que muitas pessoas migrem para o transporte público. Porque hoje, eu vou de moto, eu vou de carro, porque é mais barato, de repente, que o ônibus. Uma coisa, Paulo, você falou tudo. Fazer a fórceps, que o cara use o transporte público, não. Se você não fizer pelo amor, se ele não for porque ele entende que é o melhor para ele, o Fabiano estava falando aqui, não, se eu puder usar o ônibus, eu vou usar o ônibus. Se eu não estiver carregando muita coisa, eu vou usar o ônibus. É isso. Ele vai pelo amor. Sim. Mas tem pessoas que vão porque não tem opção. Então, o transporte público, de modo geral, não vou nem falar só do ônibus, ele tem que ser priorizado, mas não só pela prefeitura, é pelo Estado, por toda a sociedade. Por quê? Na hora que você tem um transporte público eficiente, eu volto a te perguntar, quando você vai a Londres, você aluga carro ou você anda de metrô? Você anda de metrô, porque o transporte público lá, você vê o cliente do banco, o gerente do banco, você vê o deputado andando de transporte público, você vê todo mundo. Então, o que acontece? Porque já é um transporte público de qualidade há décadas. Tá? Tem alguns aí há séculos. Há mais de um século, pelo menos, já funciona. Então, o que você tem que ter aqui? Então, transporte público de qualidade. Olha a diferença do BRT agora, que consertaram as estações e colocaram uma frota toda nova e criaram outro corredor. Como cresceu o passageiro do BRT? Então, o que você tem que fazer? Na hora que tem a tarifa zero e tem um transporte público de qualidade, a cidade inteira vai andar de transporte público. Quem vai ficar no carro? Aquele que realmente tem condição de bancar um carro, de andar. As ruas serão esvaziadas, vai diminuir muito o engarrafamento, mas só que hoje a gente vive num contrassenso. Se estimula ter o carro de passeio, se estimula ter uma moto, vamos falar sobre moto depois, em detrimento do transporte público. Então, a gente investe no transporte público. BRT da Avenida Brasil, maravilhoso. Ele está carregando os passageiros, era para desengarrafar. Aí os carros de passeio começaram a reclamar, não consigo andar na Avenida Brasil, porque agora tem 2 faixas para o BRT. Já passou essa gritaria, o pessoal já se acostumou, porque muita gente migrou para o BRT. Mas então o que tem que se fazer? Bancar esse custo político, que é antipático, de se privilegiar o transporte público em detrimento do transporte particular. E buscar recursos, eu citei aqui várias fontes de recursos, para compor esse fundo que vai remunerar o transporte público para se chegar a uma tarifa zero. Entendeu? Eu acho válido. Eu acho que hoje não é uma questão de se vai ter, mas é uma pergunta de quando vai ter.
porque eu acho que se caminha para isso. Faz todo sentido. Mas tem que ter a responsabilidade de ter a fonte de recursos e, principalmente, de se honrar essa fonte de recursos. A gente não pode, eu vou dar a tarifa zero, mas depois eu não pago ao operador. Paulo, e como é que funciona? A gente passou aqui por uma discussão na associação comercial, criamos até um grupo de trabalho para discutir a questão de um projeto de lei que foi encaminhado à prefeitura para que o prefeito sancionasse ou vetasse. Sim. O prefeito vetou, não pelos motivos que nós, infelizmente, não pelos motivos que o nosso corpo técnico aqui da associação comercial colocou para o prefeito. E não foi só a associação, a Firjan veio junto, o Sindirepa. Toda a sociedade civil organizada. Veio junto para falar, olha só, por que você vai obrigar a trocar um ônibus para ônibus elétrico? Sim. Isso é um custo que custa 4, 5 vezes o valor de um ônibus a diesel ou um ônibus a gás. Por que a gente não está olhando para o ônibus a gás? E não somos contra o ônibus elétrico. Sim. Muito pelo contrário, a gente só entende que a pluralidade dessas matrizes deve ser explorada. Sim. Até para a gente entender qual é a mais adequada. Qual é a experiência que você tem com hidrogênio, com elétrico, exatamente, com gás? Qual é a experiência que você tem? Vamos viver essa experiência e decidir em cima dela. Sim. Não. Vamos botar o ônibus elétrico e o ônibus elétrico vai começar pela zona sul do Rio de Janeiro. Peraí, cara pálida, para despoluir o quê? O que é mais poluído? A praia de Copacabana, que tem a dissolução no mar dessa poluição, sim, ou Madureira? Então, se vai começar, comece por Madureira. Por que o povo de Copacabana é melhor do que o povo de Madureira? Sim. Não faz o menor sentido, não tem base científica para essa discussão. Onde é que está, Paulo? Porque na hora que você põe um ônibus a gás, você está despoluindo, porque o número de particulados é infinitamente, sim, menor do que o do Euro 6. O gás, ele talvez estivesse numa categoria Euro 7, Euro 8, sim, que é uma evolução do C. Por que, se o valor é equivalente, o custo do quilômetro, o CAPEX, o investimento, o preço, sim, do ônibus é equivalente, o Euro 6 e o ônibus a gás é basicamente o mesmo preço. Sim. E o quilômetro rodado com gás é pelo menos 20% mais barato. Sim, sim. Por quê que a gente insiste, o prefeito diz não, porque não traz equilíbrio a uma concessão que foi feita, a um contrato em vigência, e a Câmara fala, não, mas você vai ter que me engolir, vai ter que ser elétrico. Estou te entendendo, vou te explicar, até pegando um pouco no gancho da tarifa zero. Tarifa zero, ônibus elétrico, algumas soluções que o pessoal propõe, a gente tem que tomar cuidado naquilo que efetivamente pode ser operacionalizado e aquilo que é um modismo. Que hoje é moda falar da tarifa zero. Todos os prefeitos hoje, eu acho que não vai ter uma eleição municipal em que não tenha uma discussão em cima de tarifa zero. Mas como eu falei da tarifa zero, há que ter responsabilidade na hora da sua implantação. É uma coisa muito boa? Mas ela traz um impacto na mobilidade urbana, que tem que ser bem estudado, e traz um impacto nas contas da prefeitura, que vai pagar pela tarifa zero. Então, a gente não pode ir só pelo modismo. Vamos decretar tarifa zero no Rio de Janeiro, daqui a pouco o Rio de Janeiro não tem condição de bancar a tarifa zero. Então, é um remédio bom, mas tem que ser ministrado com responsabilidade, tá? Porque senão pode não funcionar. A mesma coisa é o ônibus elétrico. A gente está preocupado, sim, com sustentabilidade, com o meio ambiente, com tudo isso, não resta dúvida. Então, o ônibus elétrico é a solução. Então, aí as pessoas tendem a falar, não, então vamos resolver o problema da poluição no Rio de Janeiro botando o ônibus elétrico. Você falou agora do ônibus Euro 6. Só o Euro 6, não vou falar de Euro 7, de Euro 8, nada. O Euro 6, ele já emite menos 91% de particulados e dióxido de nitrogênio do que emitia o Euro 5, que era o que vinha funcionando.
E o Euro 5 já emitia 200% a menos do que o Euro 4, do que o Euro 3. Então, antigamente, quem é mais velho aqui lembra daqueles ônibus que pareciam movidos a lenha, que você andava pela rua, quando o ônibus arrancava, saia aquela fumaça preta em cima. Eu te pergunto, vocês andam aí pela rua, há quanto tempo você não vê um ônibus jogando fumaça preta? Quanto tempo você não vê um ônibus jogando fumaça preta? Eu vejo caminhão velho. Os mais velhos. Os novos também não. Então, o que acontece? Hoje, o grande problema de poluição da cidade não é o ônibus, não é o transporte público, é ainda o transporte privado. A quantidade de particulados, de poluentes que é emitido pela nossa frota de veículos particulares, incluindo aí as motocicletas também, que são transporte, um transporte individual, é infinitamente maior do que a emissão de todos os ônibus só no Rio de Janeiro. Os particulares, acho que eles emitem 95% do particulado do coisa. O ônibus, muito menos. E a nossa frota, só do Rio Ônibus hoje, dos nossos 4.000 ônibus, a gente já está chegando a 1.000 Euro 6. E os outros já são Euro 5. Então, não existe mais esse ônibus altamente poluente. Então, esse negócio do ônibus elétrico, você falou muito bem, ele custa muito mais caro. A gente hoje não tem ainda a infraestrutura para carregar esses ônibus, porque um ônibus a gás e até a diesel, ele consegue rodar aí 400, 500 quilômetros de autonomia sem precisar abastecer. Um ônibus elétrico, ele vai rodar o quê? 200 quilômetros? 200 e pouco, 200 300. e pouco, novo ali, com a bateria zero ainda. Então, não há nenhuma logística. Olha, eu tenho que parar esses ônibus no meio do caminho. Eu escutei um palestrante falando, a gente tem que resolver o problema ambiental. Então, se hoje eu tenho 1.000 ônibus a diesel, eu vou ter que ter 2.000 ônibus elétricos para cobrir, mas eu vou resolver o problema da emissão. Então, tá aí, onde é que eu coloco mais 1.000 ônibus para rodar? Né? Voltando lá ao início, quando o passageiro reclamava da falta de ônibus, você conhece bem a nossa audiência também, o trânsito do Rio de Janeiro. Você acha que se eu colocar mais 1.000 ônibus na rua hoje, eu vou melhorar ou vou piorar o trânsito? Eu acho que vai piorar. Então, aí, isso que eu vou piorar vai refletir em mais engarrafamento. Então, hoje, eu com mais ônibus na rua hoje, para a demanda que eu tenho, porque a demanda não vai aumentar, eu vou colocar mais ônibus, vou aumentar o custo em 20% e vou aumentar o engarrafamento em outros tantos por cento. E o pessoal não vai conseguir andar. Eu vou perder velocidade nas viagens. Então, eu terei mais ônibus para aumentar só o engarrafamento. Você disse que ia falar para mim das motos. Eu vou te falar sobre elas. Então, essa questão do ônibus elétrico, do ônibus essas diversas matrizes, elas têm que ser bem discutidas para se ver o seguinte, então eu vou botar ônibus elétrico. Qual é o impacto disso para a prefeitura que paga? É na tarifa zero? Hoje tem um custo. Se eu botar ônibus elétrico, eu vou triplicar o custo de aquisição do ônibus, eu vou ter que criar, sei lá, centenas de estações de recarga dos ônibus, eu vou ter que ter mais quantos ônibus para operar o mesmo sistema? Sem falar da questão do descarte, da bateria, tudo isso que você já anda estudando aí também. Então, a coisa tem que ser bem pensada, bem discutida. A gente não pode ir pelo modismo. Mas vamos botar ônibus elétrico no país inteiro. Vai resolver o problema? Quem vai pagar essa conta? Então, a gente tem que ter, novamente, responsabilidade na adoção de soluções. Eu acho que a tarifa zero está muito, muito, muito mais perto do que o ônibus elétrico. Não é que a gente seja contra, você está no conselho de... Mas tem que ter responsabilidade. Nós não somos contra o ônibus elétrico, mas a favor da racionalidade, como você muito bem colocou. Nós temos que analisar o cenário, porque se a questão é piso baixo, você tem toda a condição de sair de chassi de caminhão e ir para piso baixo com ônibus a diesel. Problema nenhum. Ônibus a diesel, eu tenho uma dificuldade com eles, tá? Mas pode ser Euro 6, pode ser o que for, eu tenho uma dificuldade. Sim. Mas o ônibus a gás, o que falta para... Nós tentamos que o prefeito olhasse naquele momento da compra. Hoje não se discute que já tem gás pela cidade toda. Mas há 20 anos atrás, quando o nosso setor começou a estudar e tivemos experiências com isso, eu não tinha... Sim, você tinha toda uma rede a ser construída. A rede tinha que ser construída. Eu tinha empresa em Jacarepaguá.
Na época, SEG. Naturge, Na época era era SEG, SEG. tinha passado a ser... É era gás o quê? natural. Fenosa. Gás então, natural que Fenosa. era dos espanhóis. Que continua Que nos continua sendo, espanhóis. mas mudou de nome. Aham, Então, agora é Naturge. foi um diretor, um espanhol, teve lá comigo na empresa, e ele, olha, você quer colocar 100 ônibus aqui a gás? Ele bancava a estrutura, tudo isso. Mas tinha um problema, eles desistiram. Eu não conseguia fazer o gás chegar na minha garagem. A minha garagem, onde ela fica hoje, está atendendo ao BRT, fica ali do lado do Rio 2. Então, hoje tem gás. Mas há 20 anos atrás, não tinha gás, não tinha a menor condição de ter logística para colocar esses ônibus a gás. Ele, inclusive, faria a recompra do ônibus usado. Depois eu não tenho para que vender, não, mas eu recompro. Tá? Mas eu não tinha como vender, porque não tinha estrutura. Hoje, talvez tivesse. Então, é o que você está propondo. É uma discussão, por que pular do diesel para o elétrico? Por que não ver outros modais, outras possibilidades, outros combustíveis alternativos, o hidrogênio, tudo isso? Tem que se ver, se discutir, se analisar essa relação custo-benefício. Só que essa discussão hoje passa longe das empresas. Porque hoje, como eu te disse, quem programa toda a nossa operação hoje é a prefeitura. Então, se a prefeitura optar por colocar todos os ônibus elétricos, se ela paga hoje X por quilômetro, ela vai ter que pagar, por exemplo, 2X. Eu não sei o preço. Então, aí afasta. Se vai para um CAPEX bem mais alto, está afastando a tarifa zero. A tarifa zero. Então, talvez o que a população tenha que olhar é: eu quero um ônibus que custa 4 vezes o valor. Sim. Ou eu quero a tarifa zero. A população quer o ônibus no ponto passando. Eu discuti de preferência, custo zero. Eu outro dia estava conversando sobre isso no INSPER, num curso que eu estava fazendo sobre mobilidade urbana, com vários especialistas. E essa questão da sustentabilidade do ônibus elétrico pautou boa parte lá do nosso curso. A gente vinha discutindo isso. Então, eu até falei, gente, olha, eu falo representando aqui até os usuários. Eu sou operador de um ônibus e muitos lá eram só acadêmicos, pessoal da academia. Eu falo o seguinte, olha, a gente tem muita preocupação com a questão das emissões, com a questão do ônibus elétrico e tudo. O passageiro está preocupado em ter o ônibus. Ele não quer saber se o ônibus elétrico, se é a gás, se ele é a diesel, se ele polui menos ou mais. Ele quer o ônibus passando lá. O usuário comum de trem, de metrô e tudo, ele não está pensando nisso. Nós é que estamos pensando em como tornar o mundo melhor. Mas o usuário do ônibus está preocupado em pegar o ônibus, chegar em casa, sair de casa, chegar no trabalho. Ele não vai tão fundo no pensamento. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar na academia, sim, tem que discutir, tem que implantar, discutir que mobilidade a gente tem que ter para a nossa cidade, que cidade que a gente quer, a mobilidade é parte dela, e fazer muito para recuperar. O que a gente não pode ficar variando é refém da questão de segurança, de tudo isso. Você quer que eu fale das motos? Eu vou te falar. Pergunta, quantas vezes você assiste o Bom Dia Rio? Vou te entrevistar um pouquinho agora. Uhum. Quantas vezes você assiste o Bom Dia Rio e não tem uma imagem de manhã dizendo aqui, ó, a avenida está interditada, Avenida Brasil, a linha amarela, a linha vermelha, que tem um acidente com a moto? Eu só assisto podcast. Você só vê podcast? Então você tem que falar mais do podcast. Não, mas eu estou vendo... Nós temos uma plateia que chegou agora aqui, que eles estão concordando comigo. Então, você não consegue ver um noticiário, tá, que não fale de acidente de moto, engarrafa isso. Não, isso com certeza. Eu moro em Vargem Grande e trabalho na Barra. Fui morar em Vargem Grande para morar no meio do mato. Melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida, uma cidade pequena dentro do Rio de Janeiro. Sim. E eu rodo 20 quilômetros todos os dias, de casa para o trabalho, e mais 20 na volta. E pego, você conhece, Abelardo Bueno, Salvador Allende, Américas e Estado dos Bandeirantes. É o meu trajeto, 4 vias. Não tem um dia que, ou na ida ou na volta, eu não me depare com um acidente de moto. Já teve dia com 5 acidentes de moto. Passamos agora pelo Maio Amarelo, e o Rio Ônibus tem um trabalho muito grande aí de prevenção de acidentes, junto com o Observatório Nacional de Segurança Viária, com outras entidades. Então, o que acontece? Hoje, mais de 75% dos leitos hospitalares da rede municipal, estadual ou até federal, no caso em tudo, são ocupadas por pessoas vítimas de acidentes de trânsito com motocicletas. O maior número de mortes no trânsito são de acidentes com motocicletas. Você anda na rua, você só assiste podcast, mas você anda na rua
Então, quando você não está ouvindo podcast... Não, eu tenho certeza você desse tá cenário andando. que você está falando, para mim é claro. Você é fechado por moto, você vê moto pela contramão avançando sinal, tudo. Então... Não, o pior não é isso. O pior é você ter que pedir desculpa, senão eles se juntam em 10, 15, vira Exatamente. Uma ação extremamente ofensiva ao motorista, quando não teve responsabilidade. Eu estou aqui dirigindo, de repente me passam pela esquerda e você arranca teu espelho, chega você um pouquinho para a direita, o da direita quer te matar. Buzina, exatamente. Aí você fala, então, você quer que eu faça o quê? Eu vou andar em 2 rodas, igual a gente vê lá no podcast. Sim. Aí é o que o pessoal fala, mas eu tenho moto porque é para fugir do engarrafamento. E as motos aumentam a quantidade de engarrafamentos. Aí você vai botar mais motocicletas. Então, na pandemia, surgiu isso, eu tenho que ficar em casa, então a moto traz as minhas compras, a moto traz a minha refeição, a moto traz o meu remédio. Sim, isso tem muito valor, mas tem que ter, mais uma vez, responsabilidade do condutor da moto de tudo isso. E o que a gente vê na prática, no dia a dia, é o pessoal andando sem seguir nenhuma regra de trânsito, e isso aí todo mundo está vendo o tempo todo. Na contramão, você falando. Os hospitais estão cheios de exemplos aí. E na contramão do que deveria ser feito, que é resolver o problema de mobilidade, priorizar o transporte público, para esvaziar as ruas e melhorar a circulação, você legaliza o motofretista, o mototaxista. Daqui a pouco vai ter moto alongada carregando 5, 6 pessoas, porque vai ficar mais fácil, entendeu? Eu já vi com 3. Não, com 3 você já viu? E sem ser alongada. Eu já vi com 4, 5 já. Você não roda a linguagem grande, que o cara sai com a família inteira para passear de moto para lá e para cá. Ninguém com capacete, bebê de 9 meses amassado Bebezinho. ali entre a mãe e o pai, essas coisas. Mas aí quando tem um acidente é que o pessoal se preocupa. Então, a moto surge como uma alternativa para fugir do engarrafamento e acaba aumentando aí, eu não sei qual o percentual, não tenho esse estudo, mas aumenta significativamente os problemas de mobilidade da cidade. Então, o que a gente tem que fazer, e a gente faz até te corrigindo, quem participa do conselho aqui é o João Gouveia, presidente o João. do Rio Ônibus. É verdade. Ele é que participa aqui, mandou um abraço para você. Legal. Tá com uma série de tarefas hoje lá, então estou aqui o representando também. E ele é bom que ele entende de ônibus, entende de trilhos, então ele é a pessoa que nos representa aí com muita qualidade. Então, o que acontece? A gente tem que discutir, isso não é só o Rio Ônibus, ou eu com você aqui, ou a Associação Comercial, mas todos nós, a Associação Comercial, a Firjan, a Fiocomércio, todos os entes que representam a economia do Rio de Janeiro, a classe política, a imprensa, as associações de moradores, as associações comerciais de bairro, como eu represento lá, a de Jacarepaguá, a gente tem que discutir que cidade que a gente quer, como é que vai funcionar a mobilidade nessa cidade. Porque não é só o passageiro do ônibus que fica preso no engarrafamento. A pessoa que não anda de ônibus fica presa no engarrafamento. O teu funcionário fica preso no engarrafamento. Hoje eu tinha um evento da Associação Comercial de Jacarepaguá e um veículo pegou fogo na Belardo Bueno, ali perto do Rio 2, e chegou todo mundo atrasado porque engarrafou ali, parou todo mundo. Então, o que a gente tem que buscar? Ter um transporte público de qualidade. É difícil implantar? É um custo político alto? Mas precisa ser feito, porque daqui a pouco ninguém anda na nossa cidade. A verdade é essa. Aí, as empresas que vêm investir aqui, olha, carga, por exemplo, ali em Jacarepaguá, tem laboratórios ali. Eles pagam uma fortuna de segurança para poder sair com a sua carga andando pelo engarrafamento. Tem que ir com escolta e tudo, porque o trânsito é muito lento. Então, o que você tem que fazer? O cara foge do Rio, vai para o interior de São Paulo, vai para Goiás, para Minas, que oferecem melhores condições de mobilidade. Então, o problema de mobilidade afeta toda a sociedade, afeta toda a economia, afeta até a segurança, porque você está preso no engarrafamento, vem aquele cara correndo, quebra teu vidro, leva teu celular, facilita essa quantidade de mortes. Você cria condição favorável a que isso aconteça. Então, no dia que você voltar a assistir o RJ1, que não tem o podcast, você vai ver também, não tem um dia que não mostra um assalto sendo feito por motociclista. O cara para o carro no sinal, para uma moto do lado, desce armado, rende, leva o carro, leva isso, leva aquilo. Então, isso tem que ser muito discutido. Tá?
Nada contra a questão quem da ganha o seu segurança sustento. é muito para além, né? Nada contra quem ganha o seu sustento ali com iFood, com isso, nada, pelo contrário. Mas eu acho precisa regular também, porque a se quantidade que você vê por regulamentar. cima da calçada Exatamente. é um absurdo. Pela contramão, na Américas, você deve ver isso assim a rodo. Hora. E pior ainda, não sei se é pior, mas de farol alto. Então, de repente, você vê um farol alto vindo na sua direção, você fala, ei, é um carro, é uma moto, é um é o Superman. É o Superman. Porque eles se acham Superman, só pode ser, né? Até o dia que ele cai, ele vê que o Superman não tinha nada. Então, tem muita coisa que eu acho que a gente tem que debater, e eu acho que o teu espaço aqui é muito bom para isso, porque a gente está falando sobre o Rio de Janeiro. E tem muita coisa que a gente precisa ver. A ordem urbana é importante, a mobilidade é importante para todos nós, a questão de segurança também é outro fator. E a gente vem trabalhando nisso há quantos anos? Há décadas que a gente vem falando sobre essas coisas. Só que, infelizmente, eu, em particular, não vejo as coisas melhorarem. Eu vejo até com muito pesar pessoas saindo do Rio. Minha filha mais velha foi morar em Piracicaba, acompanhando o marido, que estava trabalhando lá. Ela voltou para o Rio contrariada. Ou por mim, ficava lá. Minha filha mais nova trabalha no Rio, em São Paulo. E passou uma temporada grande em São Paulo. Aí tinha um apartamento lá, agora está no Rio de novo. A Luísa vira para mim e fala, pô, pai, aqui em São Paulo tem uma coisa maravilhosa. O quê? Você marca com o pintor às 10 horas da manhã, ele chega às 10 horas da manhã. Você combina com a manicure às 5 da tarde de vir em casa, ela chega às 5 da tarde. Não é que nem no Rio, que a gente marca, a pessoa chega 2, 3 horas depois, ou nem aparece e diz que o carro enguiçou e tudo. Então, a gente perde aqui na qualidade dos serviços, a gente perde na qualidade do atendimento, a gente perde em tudo que a gente tem que ter uma hora marcada, certa. Então, acho que a gente tem que discutir muito sobre essas questões e não ficar legalizando coisas que vieram para resolver, para remediar problemas que a gente não combateu. Então, a gente tem que combater a verdadeira causa e não ficar arrumando remédios paliativos que não vão resolver nada. Ô, Paulo, eu vou te fazer uma provocação para uma próxima. Sim. Eu gostei muito dessa nossa conversa, muito, de verdade. Eu vou te convidar para o meu podcast também do Rio Ônibus. Tô dentro. Eu gosto de podcast, não gosto de canal de televisão, também não. Gosto, mas eu vejo televisão também. Mas a gente fala muito de oportunidade de negócio. Eu acho que existe uma oportunidade, eu acho que algumas a gente não está vendo ainda, mas podem existir várias oportunidades de negócio que para você são problemas, mas que pode aparecer uma startup, pode aparecer uma empresa que fala assim, Paulo, eu consigo fornecer isso aqui para Rio Ônibus por um preço melhor, com uma condição de entrega melhor, e de repente você fala, tá aí, comecei a melhorar a rentabilidade das empresas, porque a minha cadeia de fornecimento ficou melhor, está mais efetiva. Mas a gente falou aqui de uma que é bastante interessante. O gás. Sim. Eu acho que a gente tem que fazer uma conversa com os fabricantes de motores para entender como é que pode haver uma substituição de motores sem precisar necessariamente trocar o carro, porque hoje nós temos uma extensão da vida útil desse carro, desse ônibus. Sim. Então, pensar numa solução de substituição de motor para usar o gás natural menos poluente, mais adequado ambientalmente, embora ainda de origem fóssil, mas muito melhor. E até mesmo dos novos carros, sejam até mesmo elétricos, acho que tem que vir para a mesa, nem que seja uma quantidade. O Rio vai comprar 50 carros, dos 4.100, vamos comprar 50 elétricos, 100 elétricos, para experimentar e entender como é que isso funciona, mas principalmente aquele de piso baixo, porque é isso que muda para o cidadão. Você vai em São Paulo, a frota praticamente toda é de piso baixo, entendeu? Então é possível colocar. De novo, aquela relação do custo. Você vai colocar um veículo que é um pouco mais caro que o veículo convencional que nós usamos, mas isso hoje depende da prefeitura, porque ela é que determina quanto ela paga pelo quilômetro, quanto se cobra de tarifa e que tecnologia que vai ser utilizada. Então a gente fica. Quem é hoje o nosso secretário de transporte? Hoje é uma secretária, a Maína Celidônio, aqui no que município. Era da...
da Sete Rio? Não. Ela é uma economista muito estudiosa da questão dos transportes. Foi convidada pelo Eduardo Paes para ser a secretária. Foi uma surpresa, porque normalmente é um cargo político, e colocaram uma pessoa técnica extremamente competente. Olha que ótimo. E ela entendeu, então, pela primeira vez, a secretaria começou a utilizar os dados que nós fornecemos. Tem uma caixa preta, não há transparência dos dados. A secretaria sempre recebeu os dados Não de analisava. GPS dos ônibus, mas não analisava. Então, agora eles passaram a analisar. E, a partir daí, estabeleceram o subsídio, passaram eles a tomar conta de que linhas devem operar, o que não, quantas viagens devem ocupar. Até facilitou o nosso trabalho, porque hoje, quando a pessoa reclama com o Rio Ônibus, essa linha aqui está demorando. Eu falei, olha, a programação não é feita pelo Rio Ônibus, é feita pela Secretaria de Transporte. Então, você tem que reclamar com a Secretaria. Se eles houverem por bem colocar mais ônibus, a gente coloca. A gente hoje cumpre a tabela que nos é encaminhada. Então, a Maína é uma pessoa extremamente competente, dedicada, estudiosa do setor. Ela hoje está palestrando aí pelo país inteiro e é aberta a essas discussões. Você está falando do gás, eu tenho um compromisso contigo. O Rio Ônibus ele é filiado à CEMOV. CEMOV é a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós somos vários sindicatos. Tem o Sindicato do Rio, Sindicato de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, região dos Lagos, região serrana. Então, todos nós nos congregamos ali na CEMOV e lá a gente desenvolve vários estudos que são para todos. E temos uma área lá bem desenvolvida na questão da análise dos vários tipos de combustível, do ônibus elétrico, do ônibus a gás. Eu me comprometo a convidar para gravar contigo aqui, para ampliar esse debate, os nossos especialistas de lá. Virar uma pessoa aqui que vai te responder muito melhor do que eu sobre estudos de ônibus a gás, de ônibus elétrico, de Euro 6, com os dados técnicos, científicos, custos, muito mais preparada para isso do que eu. Sou mais da área de comunicação então, institucional. Olha, vamos lá. Fica esse compromisso aqui. Com eles. Sim. Você influenciar para que a Marina venha também conversar conosco. A gente convida, tenho certeza que ela vem, porque ela gosta do debate, gosta de. Não, e com uma pessoa capaz, sim, é muito mais gostoso a gente conversar. E vai valer a pena você conversar com ela, sim, porque é uma pessoa que fez muito pelo transporte do Rio de Janeiro aqui. Bacana. O trabalho dela, eu como empresário reconheço aqui. O grande trabalho que ela tem feito, a atual gestão até do nosso prefeito, do Eduardo Paes, fez um excelente trabalho no BRT, com esse convênio, esse acordo que foi firmado aí com os concessionários, a Prefeitura, o Ministério Público e a Justiça, conseguiu se reverter a queda do setor de ônibus. A gente hoje está celebrando aí a compra cada vez de mais ônibus novos, aí, Euro 6, e se preparando para um novo patamar aí de atendimento. Nós chegamos a ter a frota mais nova do Brasil. Estávamos quase com a frota mais velha, então a gente está recuperando isso aí rapidamente. Estamos gerando empregos de novo, recolhendo impostos. Então, o setor que estava bem decadente hoje está numa fase ascendente. Eu digo que muito por conta desse acordo, e sim, o acordo ser firmado, houve concessões de ambos os lados. E a Prefeitura, através do prefeito e da secretária da Maína Celidônio, entenderam a necessidade de se pagar esse subsídio que permitiu aí a recuperação do setor. Para você ter uma ideia, a gente tinha mais de 1.100 pontos na cidade que não tinham mais ônibus passando. Todos hoje têm. Mais de 100 linhas que estavam paradas voltaram a operar. Isso não se deve aos ônibus, a gente faz parte desse processo. Se deve sim à Prefeitura que se dedicou a fazer isso. A gente acha que tem muita coisa para discutir, que pode melhorar, pode evoluir. Mas eles estão vivamente... Mas já está no trilho certo. Está no trilho certo, eles estão andando. Então, entenderam o problema e estão tomando as medidas necessárias. Bacana. Você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve, curte e continua com a gente, porque daqui a pouquinho a gente vai ter uma conversa com a Marina, com... Maína Celidônio, corrigindo. Sim. E com a o pessoal equipe da CEMOV. A gente combina, a gente fala, eles vêm aqui para conversar com você. Não só a questão dos combustíveis, mas tudo o que é feito pelo nosso setor em termos de sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente, de reaproveitamento de água, controle de emissão de fumaça, de gases.
Então, a gente tem um trabalho bem interessante que é desenvolvido, a gente tem poucas oportunidades de mostrar. Então, se abrir uma porta vamos aqui, lá, tá aberta. agora Tá abriu aberto. a Eu vou porta, a chamar gente o não sai Gabriel mais. também, o Sim. Cropt, que é o nosso presidente do Conselho de Energia, Sim. uma pessoa muito bem conectada. Vamos fazer um debate, eu tenho mais 2 microfones aqui, botamos sim, os 4 aqui e conversamos. Sim, vai ser bacana. Vai ser muito bom. Paulo, brigadíssimo mesmo. Tá, fico muito feliz de poder participar aqui, poder falar sobre o nosso setor de ônibus, né, olhando aqui para a nossa audiência, a gente poder falar do nosso setor, porque até pouco tempo atrás a gente tinha poucas oportunidades e nem gostava de falar muito. Então, de 3 anos para cá, a gente fez todo um trabalho de reestruturação do nosso setor. A gente trabalha no Rio Ônibus hoje com base em governança, nos princípios de ESG, temos compliance, temos uma equipe altamente profissional trabalhando, a gente está sempre se especializando, melhorando aí, buscando interagir com você, com todos aqui na Associação Comercial, na FIJAM, com todo mundo, mostrando a cara do nosso setor, porque as pessoas falam muito do ônibus, mas eu te digo, sem o ônibus, esse podcast hoje, se hoje não tivesse ônibus, a gente não estava aqui gravando. Sem o ônibus, se hoje não tivesse ônibus, ia ser difícil dos hospitais estarem funcionando, o comércio, a indústria, por quê? O ônibus é que transporta as pessoas para o trabalho, de volta, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, os estudantes e todo mundo. Então, o transporte público, de modo geral, no caso, falando do ônibus, ele é essencial para o desenvolvimento da cidade. E quanto melhor for o transporte público ou o transporte por ônibus, melhor a mobilidade na nossa cidade, melhor para a nossa economia. Você, em vez de ter 3 caminhões para entregar produtos para o supermercado, de repente você consegue dar mais viagens com um caminhão, vai trabalhar com 2. Então, no dia que o transporte público tiver prioridade, a gente vai ter uma cidade muito melhor, com uma economia muito melhor, gerando mais empregos, atraindo mais investimentos, que acho que é isso que a gente busca. Então, te agradeço muito pelo convite. Fica o convite para você participar do nosso podcast aqui do Rio Ônibus e o compromisso firmado aqui de quantas vezes você quiser vir aqui, trazendo outros especialistas para a gente aprofundar mais alguns temas, falar de linhas gerais também. Foi um prazer participar com você aqui hoje. Brigadíssimo. E fica com a gente.